Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar um capítulo. Hoje a nossa matéria é Geografia e vamos iniciar o capítulo 4, tá bom? Então, no nosso livro, olha, é página 290 e 291. Iniciaremos isso daqui agora, tá bom? O povo brasileiro. Como foi formado o povo brasileiro, né? Os costumes que temos hoje foi uma mistura de culturas, né, que influenciou nossos costumes agora. A cultura veio, então, nós temos agora costumes dos índios, né, que já eram os povos que já estavam aqui. Aí chegou os portugueses, temos também muito da cultura deles. Depois vieram os africanos, mesmo que como escravos, mas eles tiveram uma parcela bem grande de contribuição com a cultura deles aqui no nosso povo, né, na formação do nosso povo brasileiro. E é isso que nós vamos iniciar. Depois nós veremos mais, né, que teve os imigrantes, mas aí nós vamos ver depois. Agora o início, então, página 290 e 291, vocês leiam tudo que for necessário aqui, avaliem, conversem com alguém se for necessário tirar algumas dúvidas também, tá bom? E aí vamos então na página 292, ó. 292 é como se formou o povo brasileiro. Aí inicia-se então pelos indígenas, tá? Inicia ali falando que o povo brasileiro foi uma miscigenação, que é uma mistura, né, muito grande de povos. Aconteceu então pelo contato com os indígenas e portugueses inicialmente, depois veio então os africanos, né? Depois então que veio os imigrantes da Europa, mas isso nós vamos ver depois. Por enquanto são essas três nações que nós veremos então a cultura deles que trouxe costumes para a gente. Indígenas, os portugueses, que daí chegaram aqui depois, e os africanos. Então são três que nós veremos agora de início, tá bom? Então aqui, olha, temos os índios, tá? Vocês leiam, avaliem essa foto que tem aqui, como sendo a chegada dos portugueses ali, como será que os índios viviam aqui, que costumes os índios pegaram dos portugueses e que costumes os portugueses pegaram dos índios, tá? Isso tudo nós veremos aqui então em detalhes, como é que os índios continuaram a vida deles depois, com certeza foram diminuindo a quantidade de indígenas, né? A população indígena agora no nosso país é bem baixa, né? Uma quantidade bem baixa de índios, porque foi se extinguindo com aquela raça deles, foram morrendo, eles vivendo como escravos, não tinham as famílias dele para que crescessem e continuasse a cultura deles, né? Então foi um povo assim meio que abafada a cultura deles, escravizados, né? Aí na página 293, olha, nós veremos sobre os portugueses. É realmente um povo que, né, teve alguma coisa de maus tratos com os índios, mas eles têm a cultura deles que eles deixaram pra gente. Então é algo que nós precisamos aprender, porque está na história ali, né, na geografia. E nós vamos ver então dos portugueses ali e depois dos africanos, tá? Como os africanos vieram, acerca de que época, né, de que século que eles iniciaram, foram trazidos para cá, iniciaram o trabalho escravos deles. Então vamos ver ali. A gente pode ver também, gente, que os índios e africanos foram, bem dizer, pegos para serem escravos, né? E hoje em dia no Brasil nós vemos assim em locais históricos, em locais que tem aquelas cidades mais antigas, né, que tem prédios históricos, que tem casas históricas, aquelas casas, a gente até já comentou isso na sala, aquelas casas que na parede da frente assim, já tem um número, né, de um ano escrito ali na construção mesmo, né, em cimento ali, o número de tal ano, 1800 ou 1700, foi quando ela foi construída, né? Então nós vemos que são construções diferentes, não tem aquele espaço de muro, quintal e a construção lá no fundo, não é? Ela já é construída ali na rua, na calçada, né? Então essas construções antigas, geralmente essas que têm essas numerações de anos na frente,
foram construídas pelos escravos, pelos africanos, pelos indígenas, né? Acho que mais pelos africanos, porque os indígenas foram se extinguindo quando chegaram, os africanos já tinham menos, né? Então, a maioria foi pelos africanos. Então, a gente vê que tem parte da história e da geografia no nosso mundo atual ainda, né? Da parte da cooperação deles, que eles fizeram mesmo sendo escravos, mas deixaram uma contribuição para a história do nosso país, né? Então, nós vamos ver, olha, 293 e 294 sobre os indígenas, sobre os portugueses e sobre os africanos, tá? Leiam bastante, observem as fotos, o que a foto está dizendo, que tudo isso é aprendizado pra gente. Aí, a página 294, olha, nós vamos ver sobre quilombos e quilombolas. Tá? Seria já aí a parte dos africanos, onde eram os refúgios deles, né? Que era ali nos quilombos. Tem bastante coisa ali em negrito, olha, eu quero que vocês sublinhem onde está em negrito, olha, falando dos quilombos, o que eram os quilombos, o que eles faziam nos quilombos, qual o quilombo mais famoso, qual o quilombo que tinha mais gente, que se tornou assim mais conhecido, tá? Sublinha ali também. E nós temos ali um mapa, olha, um mapa que mostra algumas comunidades quilombolas que são reconhecidas pelo governo, tá? E atualmente existem ainda essas comunidades quilombolas, essas comunidades africanas, tá? Africanos e afrodescendentes, né? Os afrodescendentes é que tem aquela mistura, então, de africanos, ou com indígenas, ou com português, ou com algum outro europeu que veio morar aqui, tá? E então, vocês leiam bastante essa página aqui, tá? Temos, no Paraná, por exemplo, nós temos, né, uma comunidade quilombola, temos algumas, né, não é uma, algumas. E essa vai ser a nossa atividade de hoje, uma pesquisa, tá? Vocês vão pesquisar o quê? Quantas comunidades quilombolas existem no Paraná? Essa é a nossa pesquisa. Pesquisem lá na internet, escrevam no caderno de vocês, na parte da geografia, pesquisa sobre as comunidades quilombolas. E aí vocês vão lá escrever. Quantas comunidades quilombolas tem no Paraná? Escrevam a quantidade, tá? Uma resposta bem completa. E daí vocês vão citar uma delas, falar o nome de uma delas e onde ela está localizada, que local do Paraná ela está localizada, tá? Então, nossa atividade de geografia hoje é essa. Vocês vão pesquisar quantas comunidades quilombolas existem no nosso estado, no Paraná, vão escrever o nome de uma, tá? Citar uma e escrever onde essa uma está localizada. Que estado, que cidade, que local que ela está, se ela está ativa, se ela ainda tem moradores lá, tá bom? Uma pesquisa sobre a comunidade quilombola que tem ainda no Paraná, tá bom? Essa é a nossa atividade para ser feita no caderno, tá bom? Beijo para vocês, boas atividades de geografia, tchau!